Amados irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Que Deus desde já abençoe as suas vidas, a sua casa, a sua família. Este é o quadro Alimentando a Alma com a Palavra de Deus. E mais uma vez o Senhor tem uma palavra para falar conosco. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. O texto diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amados irmãos, essa palavra é muito conhecida da igreja. Creio que muitos já ouviram esta palavra alguma vez ou outra ser ministrada. E foi esta palavra no qual o Senhor nos deu. Essa palavra aqui, já tive o privilégio de estar trazendo ela em alguns lugares, esta mensagem. E novamente essa mensagem veio ao meu coração. Irmãos, para os irmãos entender, o povo de Israel estavam desobedecendo a Deus. E Deus usou os seus profetas falando que iria levar o povo para o cativeiro. O povo ia ser levado para o cativeiro. Inclusive o profeta Jeremias, você pode perceber que até o profeta Jeremias ele profetizou. E o povo não dava ouvido, o povo não dava crédito às palavras do profeta. As palavras que não vinham dele, mas era a palavra de Deus. Era Deus pedindo para o povo se arrepender, senão o cativeiro ia vir. E assim aconteceu, a promessa, ou melhor dizendo, a profecia, né? Meu Deus, a profecia aconteceu. Veio Nabucodonosor e acabou com tudo e levou o povo cativo. Inclusive esse templo, o templo que Salomão edificou foi destruído. E essa palavra aqui está falando sobre a reconstrução desse templo. O povo aqui nesse texto que lemos, nesse capítulo aqui do livro de Ageu, do profeta Ageu, o povo aqui já tinha sido liberto. O ano do cativeiro, os anos do cativeiro havia se passado. E o Senhor já tinha trazido o povo de volta. E era o segundo ano do rei Dário, né? Quando a palavra vem até o profeta para falar para Zorobabel, que era o príncipe de Judá, e para Josué, que era o sumo sacerdote daqueles dias. Porque o povo naqueles dias, irmão, dizia que ainda não havia chegado o tempo de edificar a casa do Senhor. Deixa eu explicar direito para você. Cada um estava cuidando da sua casa, cada um estava edificando sua casa, enquanto a casa do Senhor não estava sendo edificada. E isso fez com que o Senhor viesse, através dessa palavra, corrigir o povo, porque o povo estava negligenciando a reconstrução do templo. Cada um estava na sua casa, cada um estava no seu comodismo, e a casa do Senhor está sendo deixada de lado. Então o Senhor permitiu que algumas coisas começassem a dar errado. Por exemplo, o povo semeava muito e recolhia pouco. O povo comia, mas não se fartava. Bebia, mas não se saciava. O povo se vestia, mas não se aquecia. E o que recebia era como se fosse um salário, um saco furado. Não dava para nada. Então, irmãos, Deus permitiu algumas coisas dar errado. E abrindo parênteses aqui, na minha e na sua vida, às vezes Deus permite algumas coisas dar errado para quê? Para Deus nos chamar a atenção. E nesses dias aqui, do profeta Ageu, Deus permitiu que as coisas dessem errado para que o povo vesse que estavam errado, para que o povo percebesse que eles estavam fazendo que não era do agrado do Senhor, porque cada um estava na sua casa e a casa do Senhor está sendo deixada de lado. E nos nossos dias não é diferente, irmão. Quantos estão deixando de estar na casa do Senhor? E olha que nos nossos dias o templo está lá construído. Naqueles dias não era para construir o templo. Irmãos, que a gente não venha negligenciar estar na casa do Senhor nos nossos dias. Porque Deus não habita em templo feito por mãos de homem, mas Deus visita, viu?
Esses lugares Deus permitiu para quê? Para que a gente reunisse e adorasse a Ele. Então os templos existem para a gente adorar o Senhor. O Senhor começou a corrigir o povo. Começou a falar para o povo, ó. Vocês esperavam muito, mas veio sobre vocês o pouco. E o pouco que veio ainda soprei. Sabe por que eu permiti tudo isso? O Senhor estava falando para eles, ó, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vocês corre a sua própria casa. Por isso que eu permiti que o orvalho não caísse. Por isso que eu permiti que os frutos não viessem a florescer. Por isso que eu permiti que a seca viesse sobre a terra. O Senhor estava mandando esses sinais naqueles dias, irmãos, para o povo. E repare que nossos dias não é diferente, irmãos. O orvalho quase que não tem mais. Seca já é uma das piores dos últimos anos. Frutos, misericórdia, é difícil você ver fruto. Então, quer dizer, é Deus chamando a nossa atenção. Esses sinais também nos nossos dias estão acontecendo. Eu acredito que é o Senhor despertando o seu povo. Porque o Senhor tem algo para fazer grande. O Senhor quer fazer algo grande no meio do seu povo. Eu acredito, irmãos, numa promessa de um grande avivamento nos nossos últimos dias. Porque estamos vivendo os últimos dias de igreja, irmão. Isso é uma realidade. Isso a gente não pode negar, é um fato. Os sinais estão aí. O amor de muitos se esfriando. A igreja sendo deixada de lado, os templos. Muitos trocam os cultos por outras coisas. Mas o Senhor está falando que é tempo da igreja se apegar a Ele. É tempo da igreja trabalhar. É tempo da igreja se esforçar. Irmãos, então o Senhor corrigiu o povo. E o povo fez o quê? Zorobabel, Josué e todo o restante do povo, eles obedeceram à voz do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Uma coisa é estar errado e continuar no erro. Outra coisa é estar no erro, Deus corrigir e a gente aceitar a correção e obedecer a voz dele. O povo proferiu obedecer. Aleluia. E sabe qual foi as palavras do Senhor? Pois que o povo começou a obedecer, edificar a casa do Senhor, eu sou com vocês, diz o Senhor. Versículo 13. Se os irmãos verem do capítulo 1, a parte final, o Senhor estava falando para eles, ó. Eu sou com vocês. Fala para o meu povo, Ageu, que eu sou com eles. E nos nossos dias não é diferente. O Senhor está falando aqui, ó, que Ele é comigo, que Ele é com você. Sabe o que o Senhor fez? O Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, de Josué e do restante do povo. E eles vieram até a casa do Senhor e fizeram a obra. E isto agradou o Senhor. Então o povo saiu do comodismo naqueles dias. Cada um estava preocupado com sua casa e a casa do Senhor não estava sendo edificada. Mas depois da mensagem do profeta, o povo entendeu que era para edificar. E o Senhor começou a dizer para eles, eu sou com vocês. Vai nessa força. Vai nessa força, edifique a casa, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. O que aconteceu nos dias de Salomão é fichinha perto do que eu vou fazer. Porque a glória da segunda casa vai ser maior. Aleluia. Então, no capítulo 2, a palavra vem do profeta de novo. A palavra vem até o profeta Ageu para falar para Zorobabel, Josué e o restante do povo. Vocês viram a glória da primeira casa? O Senhor estava falando com eles. Não está nem um pouco parecida com aquela. Aliás, vocês viram a glória desta casa? Não está nem um pouco parecida como era aquela. Mas o Senhor começou a dizer para eles, ó, esforça Zorobabel, esforça Josué, esforça todo o povo, trabalhem porque eu sou com vocês. Irmãos, nos nossos dias não é diferente, devemos esforçar. Deus quer que a gente se esforce, Deus quer que a gente trabalhe. Por quê? Porque Ele vai ser conosco. Se algumas coisas estão dando errado nos nossos dias, irmãos, é Deus chamando a nossa atenção. Por quê? Porque muitos de nós estamos negligenciando a obra de Deus. Estamos cada um de nós correndo atrás do material e estamos deixando de ir aos cultos, adorar, exaltar e agradecer a Deus. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo através da palavra. Que é tempo da gente congregar mais, é tempo da gente
se esforçar mais, porque o Senhor é conosco. Aleluia. No versículo 6, que me chama a atenção aqui, o Senhor começou dizendo, o versículo 5 do capítulo de número 2, o Senhor começa a dizer para eles, ó, na parte final: o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. O Senhor estava falando para eles, ó, não precisa temer, eu sou com vocês, o meu Espírito Santo permanece no meio de vocês. E nos nossos dias não é diferente, irmãos. O Espírito Santo permanece no meio da igreja. Aleluia. O Espírito Santo permanece dentro de mim e de você, daqueles que têm zelado pela palavra, guardado a palavra do Senhor no coração. Irmãos, o Espírito Santo ainda está no nosso meio. Enquanto o Espírito Santo estiver no nosso meio, há esperança. Enquanto o Espírito Santo estiver no nosso meio, há consolo. Enquanto o Espírito Santo estiver no nosso meio, irmãos, há esperança de ser salvo. Aleluia, há esperança, irmão. O Espírito Santo ainda permanece no meio da igreja. Então o agir do Senhor ainda é real no meio do seu povo. O mover do Espírito Santo no meio da igreja ainda é real. Creia nisso, irmãos. Os dias que estamos vivendo é tempo da gente adorar mais. Perceber como que a igreja está calada. Perceber que o povo não quer mais dar glória, não quer dar mais aleluia, não quer falar mais mistérios. Mas eu creio numa igreja cheia. Eu creio numa igreja cheia do Espírito Santo. Eu creio numa igreja que dá glória, que dá aleluia. E que acredita que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aleluia, eu creio. Irmãos, aqui o Senhor estava falando para eles no versículo 6. Daqui a pouco vou fazer tremer os céus. Vou fazer tremer a terra. E vou fazer tremer, aleluia, a terra seca. E o mar e a terra seca. Eu também vou fazer tremer todas as nações. E virão coisas preciosas de todas as nações. Aí o Senhor falou para eles: então encherei esta casa de glória. Então o Senhor estava falando que a casa que eles estavam edificando, que eles iriam edificar, ia se encher da glória de Deus. Lembra dos dias de Salomão, irmãos? Salomão ofereceu para Deus que ninguém jamais ofereceu. E nos dias de Salomão, após Salomão edificar o templo, a palavra de Deus diz que a glória do Senhor tomou aquele lugar, ao ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar de pé. Aleluia! E a promessa aqui é que a glória da segunda casa seria maior, ou seja, não seria igual, não seria inferior, mas seria maior. Aleluia! E o Senhor estava falando para eles, ó, no versículo 8 do capítulo 2, não se preocupe com recurso, porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, no nosso dia também não é diferente, não. Quem sabe eu estou trazendo essa mensagem, tem alguém passando por necessidade. Quem sabe eu estou trazendo essa mensagem agora aqui, você está aí passando por dificuldades. Mas a palavra fala para a gente não se preocupar com o que vai comer, o que beber, nem o que se vestir. Para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. E o Senhor está falando aqui que dele é a prata e dele é o ouro. Então acredita, meu querido, meu irmão, quem sabe você está aí passando por uma dificuldade, um momento difícil. Mas o Senhor está dizendo que dele é a prata, dele é o ouro. Aleluia. E ele tem recurso para a tua vida. E ele pode mudar a sua situação também. E no versículo 9 está dizendo: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Irmãos, eu estou trazendo essa mensagem agora, quem sabe, para pessoas que já foram usadas, pessoas que já foram usadas como canal na mão do Senhor e hoje se sentem esquecidas, hoje se sente para baixo, hoje, quem sabe você está ouvindo essa mensagem, vai ouvir esse vídeo, está falando: nunca mais eu vou ser mais usado como fui antigamente. Nunca mais vou ser usado na pregação, no louvor. Nunca mais vou orar como antes. Mas o Senhor está falando para alguém aqui que a glória da segunda casa vai ser maior. O que Deus fez na sua vida no passado é fichinha perto do que Ele tem para fazer agora no futuro. Se você permanecer na presença. Irmãos, a promessa para o povo aqui foi que a glória ia tomar o templo. Mas a promessa para nós, eu creio que essa palavra se renova, né? A palavra de Deus se renova.
que Deus vai tomar o templo também, que é nós aqui, ó. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. E eu creio num grande avivamento nesses últimos dias, irmãos. Antes do arrebatamento da igreja, eu creio que o Senhor vai fazer um grande avivamento, e não vai ser no oba-oba, não vai ser de qualquer maneira, de qualquer forma, mas vai ser por intermédio da palavra. Então, meu irmão, coma a palavra, viva a palavra, leia a palavra, se alimente da palavra, porque Deus, eu creio que essa palavra é profética, quer fazer coisas maiores do que Ele já fez lá no passado. Creia que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Ah, meu irmão, talvez você está dizendo aí, ah, meu irmão, mas eu acho que eu não vou ser mais usado como antes. Mentira de Satanás. Deus quer te usar e usar muito maior. Deus quer te encher e encher muito mais. Talvez você está parado, estacionado, desviado, mas essa palavra vem ao teu encontro para dizer para você que ainda há esperança para você, que nem tudo está acabado e que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Creia, recebe essa palavra aí. Quem sabe você cantou e hoje está parado aí, ó. Quem sabe você já pregou e hoje está parado. Quem sabe você já foi evangelista, hoje não consegue mais evangelizar e pensa que vai ficar desse jeito. Mas eu tenho esta palavra da parte do Senhor para dizer para você, se você crer, o que Deus vai fazer na sua vida vai ser maior do que do passado. Se você crer, o que Deus vai fazer por intermédio da sua vida vai espantar a muitos e vai incomodar muito o inferno. Aleluia, e ainda melhor, o nome dele vai ser glorificado por intermédio da sua vida. Então creia nessa palavra. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. O que Deus fez vai ser maior. O que Deus fez no meio do povo também vai ser maior. Creia nisso, creia nessa palavra. Quem sabe você está aí desanimado, mas recebe essa palavra, que é um alimento para a sua vida, em nome de Jesus. Este foi o quadro Alimentando a Alma com a Palavra de Deus, irmão. Deus abençoe vocês que ficaram até aqui. Em nome de Jesus. Tenha uma boa noite. E lembre-se, nem tudo está acabado. A glória da segunda casa vai ser maior na sua vida. Deus abençoe.